ao vivo. Boa noite, amigos internautas, boa noite a todos que ouvem. Estamos hoje aqui, mais uma live do Conselho Regional de Fisioterapia do Estado do Rio Grande do Sul, em alusão aos 51 anos da nossa profissão, em comemoração do mês de outubro, que é especial para nós fisioterapeutas, e também, logicamente, ao Congresso Estadual de Fisioterapia, que estamos concorrendo nesse mês inteiro. Temos a honra de receber aqui a vereadora Tatiane Friso, fisioterapeuta, não está usando a outorga de doutora por estar se dedicando integralmente à sua nova campanha legislativa, né, a sua vereança. E para nós é um imenso prazer estar uma pessoa que é atuante como legisladora e principalmente é uma fisioterapeuta, está do nosso lado e ela faz parte da nossa família e junto à Serra, porque ela é vereadora em Caxias do Sul, ela tem uma grande influência nos sistemas de saúde e na política voltada para os fisioterapeutas. Doutora Tatiane, por favor, eu gostaria que você se apresentasse e me dissesse o quanto é de importante para nós fisioterapeutas. Boa noite, Albert. Primeiramente, agradecer o convite, né, ao CREFITO, 51 anos de profissão, né? Que momento importante, agora em outubro também, em breve teremos, né, o nosso dia do fisioterapeuta, né, mas eu brinco que todo dia é dia da nossa profissão de fazermos aquilo que a gente ama, né. Então eu entrei na política, né, inicialmente, veja que coincidência, na faculdade que eu comecei a fazer política. Eu fiz parte do primeiro diretório acadêmico da Faculdade da Serra Gaúcha no curso de fisioterapia e terapia ocupacional, né, então nós sempre tivemos um envolvimento muito grande, né, e eu sempre fui uma pessoa muito engajada com causas da sociedade, e eu escolhi a minha profissão, né, escolhi fazer fisioterapia, porque desde pequena eu sempre gostei muito, né, de ajudar as pessoas, né, dessa parte da reabilitação, de estar em contato, colocando a mão nas pessoas, né, essa coisa de um contato mais próximo, então acabei escolhendo a minha carreira dessa forma. Me formei em 2012 pela Faculdade da Serra Gaúcha, fiz parte também da gestão do CREFITO, né, no Conselho de Políticas Públicas do CREFITO, né, da CPP, a gente colaborou também nesse sentido. Então nós estivemos sempre fazendo um caminho bem firme, bem atuante em prol da profissão, né, e eu tenho defendido muito aqui no meu mandato em Caxias do Sul, pautas relacionadas à fisioterapia, à pessoa com deficiência, e eu vejo que é de fundamental importância, sim, nós termos fisioterapeutas, termos pessoas da área da saúde no legislativo também, pensando leis, propondo, né, verificando e valorizando a nossa profissão. Que hoje eu acredito que a gente teve conquistas muito importantes, mas a gente tem muito para avançar ainda. Muito bem, doutora. O nosso tema hoje versa sobre aquilo que tu começou, né, sobre políticas e legislação em relação à fisioterapia. Então, começamos, vejam como é importante a entrada do fisioterapeuta no meio político. Vejam como é importante uma pessoa do quilate da doutora Tatiane, fisioterapeuta, usando os caminhos políticos para engrandecer a política voltada ao profissional. Então, nada mais pertinente do que aqueles que nos são ouvidos, que são profissionais já formados ou que sejam estudantes, que sim, que comecem a procurar, comecem a se interessar por isso aí, para que a gente possa, no futuro, alcançar melhores objetivos, né, doutora? Sem dúvida, de fundamental importância, né? E quando eu falo que a gente ainda tem muitas pautas para avançar, eu sempre faço esse questionamento. Eu me lembro que na época que eu estava para me formar, né, veio a lei, o ato médico, que foi um momento que trouxe para todos nós, estudantes, e não apenas da fisioterapia, da nutrição, da psicologia, de várias áreas da saúde, nos trouxe muita insegurança jurídica do que iria acontecer, né, qual seria o futuro da nossa profissão. Uma vez que, enquanto fisioterapeutas, nós temos toda a nossa autonomia para fazer o nosso diagnóstico cinético-funcional, o nosso tratamento, né, e naquele momento do ato médico, a gente ficou pensando, mas e essa legislação que acaba retirando, né, um pouco da autonomia dos profissionais, e eu me recordo que a gente fez um movimento muito intenso. Nós enchemos a Câmara de Vereadores, mobilizamos o diretório acadêmico de outras universidades aqui de Caxias do Sul, de outros cursos, e nós fomos aos nossos vereadores pedir uma moção, né, de repúdio a essa legislação. Nós fomos buscar aquilo que a gente entendia que era um direito nosso enquanto profissionais, né. Então, por ali a gente já vê a importância de termos pessoas representando a nossa classe. Então, eu sempre digo, né, a gente conhece sempre um médico que foi prefeito, né, um médico deputado, mas e um médico, que um fisioterapeuta prefeito, um fisioterapeuta deputado, a gente é carente sim de pessoas da nossa profissão que estejam nos representando. E quando eu digo em nos representar, não é em benefício próprio do fisioterapeuta, mas principalmente da população, porque quem ganha na prática é a população. Então a gente vê o quanto tem ainda por avançar, né, nessa questão da legislação para amparar. A gente sabe que tem uma questão também
piso salarial do fisioterapeuta, que é uma pauta que vem sendo discutida há muito tempo também, e a política ela acaba permeando os nossos meios, ela faz parte do dia a dia, e eu sempre digo, né, que se nós brasileiros gostássemos de política como gostamos de futebol, a gente estaria vivendo um outro momento agora, né? Parabéns, vereadora, fantástico, é muito orgulho, acho que não só para mim, falo por mim, mas eu acho que estendo a todos os colegas, ter uma profissional do teu quilate, né? Ter uma profissional que se engaja politicamente, traz soluções, busca por propriedade, busca com força de vontade, com resiliência, todos os impropérios que acontecem na política e traz para nós soluções para a população e, claro, logicamente, traz a fisioterapia. Seguindo nessa nossa mesma linha, doutora, vereadora, o que temos em Caxias do Sul, que é a cidade a qual a senhora milita politicamente, quais são os avanços que a senhora vê em fisioterapia? Bom, aqui em Caxias do Sul, o que a gente tem observado, né? Nós estamos passando por algumas dificuldades. No meu primeiro ano de mandato, eu recebi, né, uma solicitação de uma senhora que havia feito uma cirurgia na lombar e estava aguardando há um ano, para ser atendida pelo SUS, por profissionais de fisioterapia, né? Então, quando eu conversei com ela, quando eu fui me colocar a par do caso dela, eu acabei fazendo um pedido de informações. O pedido de informações é uma ferramenta legal na qual o vereador faz uma série de questionamentos para a prefeitura, para o executivo, e a prefeitura, então, tem que responder dentro de um prazo legal, e a partir daí a gente começou, então, a fazer algumas intervenções, a buscar alguns resultados, né? Foi uma situação bem grave, inclusive ela estava afastada do trabalho, uma cirurgia lombar que, se tivesse sido atendida logo após o pós-operatório dela, se ela tivesse tido aquele atendimento fisioterapêutico de qualidade, ela não precisaria se afastar do trabalho, mas estava naquela condição, né? Então, a gente acabou verificando como está a situação da fisioterapia em Caxias do Sul, e a realidade é bem complexa, viu? Somos uma cidade com mais de 500 mil habitantes, temos 4 clínicas que prestam serviço, né, de fisioterapia terceirizado. Dessas 4 clínicas, recentemente uma rescindiu o contrato, não está mais atendendo, então foi feito um aditivo, né, para que as outras clínicas possam absorver parte dessa demanda, mas a gente verifica, sim, que tem uma dificuldade muito grande. Então, a gente vem propondo, vem provocando, né, que a Prefeitura de Caxias do Sul faça um chamamento, faça um concurso público para ter mais profissionais de fisioterapia atendendo dentro do NASF, do ESF, onde a gente possa ter uma atenção primária, né, uma prevenção ao agravamento da doença, né, porque muitas vezes a gente acaba verificando só a fase final, aquele problema, aquela reabilitação, mas se a gente tivesse o olhar mais voltado à atenção primária, eu tenho certeza que muita coisa não chegaria à necessidade de uma cirurgia, de uma internação. Então, a gente tem trabalhado muito forte nesse sentido, né, de provocar o executivo para que haja ampliação do NASF, e o fisioterapeuta está inserido ali, e a gente também tem buscado fortalecer, junto a uma universidade aqui de Caxias do Sul, um convênio, né? Em que sentido esse convênio funcionaria? Nós sabemos que há uma lista de espera para pacientes do SUS, mais de 2.000 pacientes aguardando, né? E nós temos as faculdades onde, obrigatoriamente, o estudante de fisioterapia tem que passar pelos estágios. E o estágio é mão na massa, tem que ir lá atender o paciente, né? Realmente algo prático, né? Então, o que eu vim fomentando, que está com a Secretaria de Saúde neste momento, né, é que haja a possibilidade dessa universidade atender parte destes pacientes do SUS através de um convênio, né? Então, vai desafogar, vai fazer com que esses pacientes tenham um atendimento mais rápido, vai proporcionar para aqueles acadêmicos da faculdade um conhecimento, né, a possibilidade de estar diante de um paciente do SUS, de pensar, de reabilitar, de verificar, né, as extensões, e como eu sempre digo, né, ambos saem ganhando. A universidade precisa dos pacientes, os pacientes do SUS precisam de atendimento. Então a gente está fomentando isso muito forte, e tem uma outra briga que eu estou há algum tempo, né, e essa eu digo que é mais complexa, né, que tem relação justamente com as pessoas com deficiência, né, onde nós temos uma portaria que ela fala a respeito dos centros de reabilitação. Nós temos o SER 2, SER 3, SER 4, né? Essa portaria, então, ela estabelece os requisitos mínimos de ambientes para os componentes da atenção especializada da rede de cuidado à pessoa com deficiência. Então, esse é um projeto que eu entendo que é muito importante para o município de Caxias do Sul. A gente vem tentando sensibilizar os nossos gestores, porque é muito importante que as pessoas compreendam que o legislativo, nós vereadores, não temos verba para executar ações, obras. Quem executa esse tipo de política é, de fato, a prefeitura, né? Então, nós temos vários âmbitos
dentro dessa política, e a gente vem tentando sensibilizar o nosso secretário de saúde da importância da gente ter, né, esse centro especializado de reabilitação e que vai atender não apenas fisioterapeuta, né, é preciso entender que isso é algo bem mais complexo, envolve vários profissionais da saúde, né, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista, a parte de órtese, de prótese. Então, se nós tivermos isso em Caxias do Sul, será um grande avanço. Lembrando que Caxias do Sul é a segunda maior cidade do estado, né, e nós não temos ainda assim um centro especializado que seja referência neste atendimento, né? Então, eu venho fomentando, mas eu entendo que sim, é algo complexo, é algo grande, depende de verbas também que virão do Estado, né? E também sim, bipartite ou tripartite, né? Exatamente. Exatamente. Doutora, muito boa a explicação. Eu gostaria de aprofundar mais um pouco, porque tem muita gente que não conhece o processo de criação de uma legislação, de uma lei. Então, se a senhora pudesse, de maneira sucinta, explicar desde o começo como é que se faz o projeto, passa por as comissões, até a aprovação em plenária, esse tipo de situação, para que aquelas pessoas que estão nos ouvindo comecem a tomar conta do assunto e se aperceberem de como é realizado as coisas politicamente e legislativamente. Bom, gente, então eu vou aproveitar para utilizar dessa tua pergunta, né, respondendo na prática como é que surgiu a ideia do primeiro projeto de lei que eu protocolei aqui em Caxias do Sul. Muito antes, né, de eu estar política, eu fiz parte do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, aqui em Caxias do Sul. E um tema que era frequentemente levantado por essas mulheres com relação à pauta da violência doméstica era o seguinte: Tati, muitas pessoas julgam que nós mulheres nos submetemos a essa violência porque a gente quer, quando na realidade tem uma série de fatores que fazem com que a mulher leve até 10 anos para romper o ciclo da violência doméstica, né? E uma das questões levantadas por essas mulheres foi justamente que, por muitas vezes, aquele companheiro era o provedor financeiro da família, as mulheres não conseguiam inserir seus filhos na educação infantil para buscar o mercado de trabalho, né? Então elas acabavam, porque o companheiro era o provedor da família, elas acabavam não tendo acesso ao mercado de trabalho e não podendo romper com esse relacionamento, né? Eu entrei para a Câmara de Vereadores em fevereiro de 2019, aqui em Caxias do Sul, no lugar do hoje deputado estadual Nerio Carteiro, e a primeira lei que eu protocolei, ela veio justamente neste sentido, né, de amparar as mulheres e as crianças. Qual é a lei, afinal de contas? A lei que eu protocolei, ela separa um percentual de 5% para filhos e filhas de mulheres em situação de violência doméstica. Por quê? Porque a partir do momento que eu consigo retirar a criança de um ambiente agressivo, colocá-la na educação infantil, eu consigo dar oportunidade para que essas mulheres, essas mães, busquem o mercado de trabalho, que elas possam se reinserir. Então, basicamente, um projeto de lei, ele surge de uma necessidade, de uma ideia. A gente tem uma assessoria jurídica que analisa o projeto, né, porque tem pré-requisitos. Um projeto de lei de um vereador não pode onerar o poder público, né, não pode dar obrigações ao executivo. E depois que esse projeto de lei passa pelas comissões, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Mérito, ele vem para o plenário, onde os 23 vereadores, né, cada cidade tem um número específico, em Caxias são 23, e esses 23 vereadores vão debater o assunto, e se de fato for algo bom para a população, o projeto é aprovado na Câmara de Vereadores, vai então para o prefeito que dá a sanção. E como eu falei, então, esse projeto, ele realmente se tornou lei aqui em Caxias do Sul, em dezembro de 2019, foi o primeiro projeto de lei de minha autoria no combate à violência doméstica. Parabéns, vereadora, parabéns, doutora, um projeto que aquinhonha principalmente um lado social, né, é de extrema importância, e a explicação, se foi, digamos assim, bem entendida, se sabe que a legislação parte de uma ideia, a ideia vai para uma comissão que estuda se não criará ônus para o município ou gastos não contemplados na sua gestão. Partindo disso, ele passa para outra categoria, que são as comissões, né, de justiça e a comissão de méritos, vai a plenário, ser aprovado e ser sancionado pelo prefeito e entra em vigor. É assim que funciona, né? Isso aí. Ok. Vereadora, temos uma pergunta do nosso vice-presidente. Né? Ele pergunta: haveremos de ter no futuro uma deputada ou um deputado fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional? Então, né, eu espero que isso ocorra de fato, eu espero que a gente tenha mais pessoas engajadas. Acho que ele está tentando te laçar. Né? É possível. Como eu falei, eu estou no meu primeiro mandato, né, eu assumi o meio mandato do Nerio Carteiro, mas eu sempre tive uma opinião muito forte com relação à política, né, nós estamos políticos é um momento, né, e eu sempre achei que 2 mandatos é o suficiente para a pessoa colocar as suas ideias, e é necessário, quem gosta realmente de política tem que pensar em subir. A gente não pode ficar estagnado. Eu sou contra ficar 3, 4, 5 mandatos como vereador.
Por quê? Porque a gente não contribui tanto, a gente acaba se acomodando, né, e não dando a oportunidade da própria Câmara de Vereadores se renovar com pessoas que venham de outras realidades, que tenham outros projetos, outras bandeiras. Então, na minha opinião, quem gosta de política, e eu gosto muito de política, tem que crescer politicamente, tem que dar espaço para que outras lideranças se formem. Então, no futuro, eu tenho, sim, né, a intenção, mas claro que isso depende de uma série de coisas, né, eu vejo que há um aprendizado, há um caminho, né, uma preparação muito grande, e a gente sabe que uma corrida eleitoral, ela é muito, muito cansativa, e é um sonho que eu sempre digo, onerosa. Não de ti, exatamente, onerosa também. Então são vários fatores, são várias etapas, a gente tem política dentro do partido também. Mas, quem sabe no futuro, né, e eu espero que mais pessoas que estejam nos acompanhando hoje se inspirem, façam parte, né, quando eu iniciei num partido político, a minha primeira reação no convite foi, não, partido político, política, porque todo mundo fica meio assim, né, quando o tema é esse. Mas eu cansei, e acho que tem muita gente cansada da realidade que a gente vive hoje na política brasileira, e eu me dei conta de que estar de fora apenas reclamando não mudaria nada. Perfeito. Então, eu estou dentro da política hoje porque acredito na política como ferramenta para a transformação social e acho que as pessoas têm que fazer parte disso, deste processo. Somos nós que escolhemos quem está lá dentro nos representando, né? Então, temos que nos conscientizar mais da importância do nosso voto. Estendo isso, por isso os novos tempos, por mentalidades como a tua, que estamos todos engajados num melhor futuro para todos nós, para a população e para a própria profissão. Outra coisa, os trâmites, já que tocamos nos trâmites municipais, vamos avançar um pouquinho. Os trâmites estaduais, eles compactuam da mesma forma, da mesma regra, do mesmo rito, ou são um pouquinho diferentes? O trâmite numa Assembleia Legislativa? Então, eu converso um pouco com o nosso deputado Nerio Carneiro, né, e ele tem me dito que é muito semelhante, né, exceto com uma questão, ele sempre diz, Tati, o estado do Rio Grande do Sul hoje passa por uma dificuldade muito grande, é muito complexo, né, então, Caxias do Sul, quando a gente observa, né, o nosso município, a nossa economia, nós estamos indo muito bem sim, é necessário ter alguns cuidados, mas o poder de investimento do município... É um município pujante, né? Exatamente, né, é maior hoje do que do estado, o estado está passando por um momento muito delicado financeiramente, né. Mas com relação à Assembleia Legislativa, sim, é muito semelhante à Câmara de Vereadores, né? Surge uma ideia de um projeto de lei, o projeto de lei terá que passar pelas comissões, virar plenário para uma votação, né? O governador é quem vai aprovar ou não, né? Lembrando que o governador pode vetar, né, integralmente, ou pode vetar alguns aspectos, né, alguns pontos do projeto de lei, mas é muito semelhante a esse processo que ocorre dentro da Câmara de Vereadores, sim. Sim, perfeito. Me ajudando um pouquinho mais, tu me ajudando um pouco, se tu puderes... Na Câmara Federal, vamos subir, né? Câmara Federal, depois vem o Senado, depois vem a ascensão presidencial. Então, todos esses são processos que acontecem, que são utilizados na parte legislativa para aprovação de uma lei. É mais ou menos a mesma coisa, né, doutora? Sim, segue mais ou menos a mesma orientação, né? É claro que à medida que as coisas vão subindo, né? A gente sai do município, vai para o estado, vai para a federação, se tornam um pouco mais complexas, né? A gente tem mais pessoas também debatendo os assuntos e eles tomam uma proporção muito maior e eu acho que é muito importante nós termos mais profissionais da área da saúde engajados, né? Entrando neste meio, para de fato discutir essas políticas que a gente tanto briga para que aconteçam, né? Então, talvez se nós tivéssemos um secretário de saúde, fisioterapeuta, ele mostra da pessoa com deficiência de uma outra forma, de um centro de reabilitação de uma outra forma, né? Mas são construções que levam algum tempo, mas eu acho que a gente vem ganhando bastante, né? Eu me lembro da própria carga horária de trabalho dos fisioterapeutas. Sim, muito bem lembrado. A gente vê que o pessoal da enfermagem hoje está com essa luta também pela redução, né? Sabemos que nós, profissionais da área da saúde, somos muito exigidos, principalmente em hospitais, em UTIs. A nossa importância agora, durante essa pandemia do coronavírus, foi fundamental. As pessoas não se dão conta de que o fisioterapeuta está diretamente em contato com o respirador, fazendo análise, verificando como está a saturação de um paciente. Então, aquela carga horária muito extensa, um erro na área da saúde pode ser fatal. Então, por isso que a gente tem que se solidarizar também com os colegas da enfermagem que estão tentando, né, reduzir a carga horária de trabalho, porque de fato é uma responsabilidade muito grande mexer com a vida humana, né? E todos os profissionais de saúde, durante essa grave crise do coronavírus, ficaram muito abalados emocionalmente, sobrecarregados. Então, o quão importante é a gente pensar em políticas públicas para melhorar, para valorizar estes profissionais, que por vezes não eram valorizados, né? Sem dúvida. Aproveitando esse teu discurso, teu ótimo discurso de passagem, eu vou pegar dois ganchos. O primeiro foi o nosso vice-presidente que fez uma pergunta, e a qual eu te passo diretamente. Na tua opinião, para mobilizar os profissionais em torno de nossas pautas, qual é o caminho?
Caramba, essa é uma pergunta difícil, hein, Vladimir? Um beijo para você. Nós estivemos juntos, né, ano passado, durante 50 anos, a gente fez uma homenagem, abriu um espaço, né, para o presidente do CREFITO vir a Caxias do Sul, falar um pouco para os demais vereadores da importância da nossa profissão. E, na minha opinião, essa questão dos profissionais se unirem, ele tem que começar ainda nas universidades, né? Eu acho que o caminho é a gente colocar para os acadêmicos de fisioterapeuta que quem senta do teu lado não é um adversário, e sim um colega, e que quando um ajuda o outro, todos crescem. A gente acaba criando uma empatia muito grande, né? Eu encaminhei pacientes que por vezes achei que eu não tinha a qualificação necessária para atender, encaminhei para colegas fisioterapeutas, outros fizeram o mesmo comigo, e é muito engraçado porque quando a gente se forma, né, a nossa primeira preocupação é realmente o mercado de trabalho, é ser absorvido pelo mercado de trabalho, né, você poder abrir o seu espaço, se essa é a sua vontade, ter os pacientes. E o que a gente observa de outras classes, né, que é uma união que começa desde o ensino. E eu acho que sim, a gente tem que trabalhar de forma mais humanizada a questão do ensino e entender que colaborar é melhor do que competir. Eu acho que quando a gente se der conta disso, todos nós vamos crescer, todos nós vamos ganhar e vamos fortalecer a nossa profissão, porque hoje eu vejo bastante, assim, medicina a gente tem que tirar o chapéu, porque eles sempre foram extremamente unidos. Hoje eu vejo que a classe de odonto também está fazendo, né, esse movimento, essa união, e nós fisioterapeutas, falando da minha realidade aqui em Caxias do Sul, eu vejo que a gente não tem essa cumplicidade, esse carinho, essa questão de olhar para o colega, indicar o colega, né? Então, isso que falta um pouquinho, e eu acho que o caminho ainda é pelas universidades, mudando um pouco essa ideia de que competir é melhor do que colaborar. Tá certo. Eu acho realmente que a nossa profissão carece um pouco mais de coletividade. Ela vislumbra um oligocentrismo muito grande, e as pessoas se voltam para elas mesmas, quando na verdade, se nós coletivizássemos, ficaria muito melhor. Se as coisas fossem coletivas, seria muito mais fácil. Na segunda questão, já aproveitando aquele segundo gancho, vereadora, nós temos alguns projetos de leis que contemplam principalmente a fisioterapia no âmbito hospitalar, para que se mantenha um fisioterapeuta 24 horas em UTIs. Não, eu acho que é do seu conhecimento esse tipo de legislação. Essa legislação está para ser aprovada já no Senado Federal, né? Ela está trancada a pauta. Eu acho que espera um pouco mais de tempo para organizar, é só essa desculpa que eu vejo. E as leis estaduais, tá? Sabemos que as leis estaduais, elas não têm uma força como uma lei federal. Eu gostaria que a vereadora me ajudasse a, de repente, explicar para os colegas que muitas vezes uma lei estadual feita, como por exemplo essa lei nos estados do Piauí e do Mato Grosso, já aprovada e sancionada, são inócuas e não tem o resultado, pois o gestor não tem uma lei federal que o ampare. Sim, exatamente, né? Nós temos essa questão de que as legislações... Hierarquia. Exatamente, né, dessa sobreposição. O que acontece, né? A gente enfrentou, e eu acho que fica fácil dar um exemplo nessa questão da própria pandemia, né? O que aconteceu? O estado tem mais de 400 municípios. O governador fez um decreto dialogando com como deveria ser durante, né, as bandeiras vermelha, laranja, colocando critérios. Aqui no município de Caxias do Sul, o prefeito, em alguns momentos, queria flexibilizar, ou seja, criar normas mais brandas, e a população cobrou muito que o prefeito que tinha que, né, flexibilizar, que não precisava fechar, que... Só que, na realidade, a lei, vamos dizer, a lei maior, assim, ela vem do governo do estado para o município, exatamente. E o mesmo acontece quando a gente fala da federação. Então, a gente tem essa questão da sobreposição das leis, que muitas vezes a população, ela fica em dúvida, e ela acha que o município ou que o estado pode criar a sua própria regulamentação, quando na realidade a lei federal é a maior e é essa que a gente deve obedecer, né? Então, efetivamente a gente tem essas situações que prejudicam um pouco a compreensão da população e que nós estamos muitas vezes familiarizados porque as pessoas vêm nos questionar, né? Tati, mas por que tal cidade está fazendo tal coisa e Caxias do Sul não? Então a gente sempre procura explicar que tem essas questões de sobreposição, né? E que a lei maior, a lei, vamos dizer assim, mais forte, é realmente aquilo que vem da federação, depois do estado, por último, do município, né? Muito embora as pessoas costumem dizer, mas se a gente mora e vive no município, o município ele tinha que ter autonomia para fazer suas próprias regulamentações, suas próprias leis. Mas não é assim que funciona. Perfeito. É esse conhecimento e esse entendimento que nós gostaríamos de passar para os nossos colegas, que muitas vezes o legislador ou as entidades, no caso o Conselho Regional, faz força
em demasia para fazer uma aprovação de uma lei, por exemplo, faz um escopo muito grande, né, de caput para que o Estado aprove uma determinada lei, que depois será inócua. E às vezes os nossos colegas não compreendem isso, porque na prática, quando o gestor se deparar com esse tipo de problema, ele vai usar o argumento que a lei não vai preponderar, pois depende de uma legislação federal, e assim funciona no Estado, assim funciona no município, né? Foi muito bem explicado pela vereadora, é exatamente isso. Eu acho que o momento é a hora de a gente passar para os nossos colegas que isso é uma verdade, né? E que nós estamos dentro do nosso conselho à disposição para qualquer ideia e para qualquer avanço nessa direção, mas que nós somos dependentes de legislações que são hierarquicamente superiores àquelas que nós temos por vontade ou demanda, né? Exatamente, né? Vocês acabam ficando muito dependentes, né, do COFITO, né, das regulamentações que vêm de lá também, e de fato é isso que acaba acontecendo, que cria essa confusão, né? Eu sei que as pessoas gostariam que houvesse maior autonomia, mas o nosso sistema funciona dessa forma, né? O que é um pouco diferente do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos a gente tem uma grande nação, mas que nos seus estados tem autonomia para fazer legislações diferentes. Então o que acontece? Você vai em um estado e lá é obrigatório o uso do cinto de segurança, por exemplo. No outro estado não é obrigatório. Não é obrigatório. Então isso é algo que politicamente a gente teria que pensar, né? Porque o Brasil é um país muito grande e nem toda lei que se aplica e que tem um bom resultado no Amazonas vai ter o mesmo resultado bom aqui no Rio Grande do Sul. Então é algo para se pensar no futuro, né? Acredito que é uma discussão bem ampla, uma discussão muito complexa, mas que a gente poderia talvez pensar a respeito, né? Sim, a federalização ou a municipalização legal, né? Isso, eu, se não me engano, isso já está correndo na Câmara Federal, já tem passos importantes em direção a isso, a desvincular as legislações municipais do Estado da Federação, sendo que isso depende, claro, que realmente de uma ampla discussão, de um tempo indeterminado, mas a gente tem que procurar e adequar as nossas necessidades ao ambiente que nós estamos. Como tu mesmo ressaltaste, lá em Manaus é muito diferente a realidade da realidade ou do Rio de Janeiro, ou do Mato Grosso, ou principalmente aqui do nosso Rio Grande do Sul. Imagina, nosso Rio Grande do Sul, que já é amplamente diferente, por exemplo, temos a região sul, que é diferente da região norte e central, fronteiriça, necessariamente precisamos de legislações diferentes, né, e adequações frente a isso, né. Tomara que os nossos legisladores, e quem sabe no futuro, né, vereadora, os nossos deputados, nossas deputadas que sejam físio ou que sejam terapeutas ocupacionais, consigam enxergar isso e consigam dar andamento a essa postulação da população, né. Sem dúvida, de fundamental importância que a gente faça pelo menos um debate, um diálogo para aprofundar. Eu acho que tudo que vem no sentido de melhorar tem que ser avaliado, né? Então é uma discussão importante a ser feita, e o nosso país é um país muito grande, muito diferente. Você sai do Rio Grande do Sul, vai para o Nordeste, é outra cultura, é outro jeito de falar, outro modo de viver. Então o nosso país é riquíssimo, e eu tive a oportunidade, né? Morei um tempo em Natal, estudei na Universidade Potiguar também. Então a gente verifica o quanto somos um país grande, né? Com diferenças culturais, étnicas, e tudo isso nos enriquece. Sem dúvida. Já que tu tiveste a oportunidade de conhecer o Rio Grande do Norte e estudaste lá, a diferença básica entre atendimentos no Nordeste, eu gostaria que tu contasse um pouquinho dessa tua experiência lá. Alguns atendimentos no Nordeste e alguns atendimentos aqui na região Sul. Bom, eu acho que a principal diferença que eu observei é que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma característica de doenças respiratórias, né, muito frequente, até pelo tipo de clima que a gente tem, e que lá a doença respiratória não era uma coisa muito comum, assim, dificilmente você tinha um paciente de DPOC, uma pessoa com pneumonia, é um público diferente, assim, então acho que tem algumas características que variam também de acordo com o atendimento, né, mas eu me lembro que lá tinha bastante acidente de moto, de carro, então você acabava, por exemplo, essa parte de traumato e ortopedia lá, tinha bastante campo, mas se você fizesse uma especialização na área respiratória e pulmonar, você não tinha muito campo para atuar. Claro, sempre tem pacientes que agravam, que vão para hospitais, que tem situações mais específicas, né? Mas é diferente do Rio Grande do Sul, que você sabe que você vai receber uma quantidade muito grande de pacientes com essas características, né? Então, o clima, a forma como as pessoas vivem, a cultura, essa questão do tabagismo, tudo isso muda bastante, né? De um estado para outro, né? E Natal é uma cidade muito bonita, muito linda, a Universidade Potiguar foi um grande aprendizado para mim, e o que me chamou a atenção lá é que aqui a gente faz a universidade e a gente usa roupas normais que eu digo colorida, assim, e lá todos os estudantes da área da saúde usavam branco,
dos pés à cabeça. E quando eu cheguei, eu achei aquilo muito gozado, assim, porque eu ficava pensando, mas meu Deus, por que todo mundo usa branco? Mas sabe aquela coisa de você se sentir parte do ambiente, do meio? Fui eu lá, comprei minha calça jeans branca, minha roupa toda branca, porque até então eu usava branco apenas para o atendimento clínico, né? Não para a questão de estudar, da universidade. Aqui a gente não faz muito esse tipo de coisa, né? Então, isso foi algo que me chamou bastante atenção quando eu fui estudar e trabalhar lá. Perfeito. Voltando um pouco para o nosso tema, vereadora, leste alguma coisa sobre a nova regulamentação do exercício da fisioterapia? Uma lei que está com o senador de Minas Gerais? Confesso, Albert, que dessa pauta eu não estou muito a par. Eu sabe que eu tinha ouvido, eu recebi alguns materiais, mas eu não consegui me colocar muito a par especificamente desta legislação, né? Mas quero tirar um tempinho, sim, para saber um pouco mais. Falar um pouquinho para a gente. Sim, não, particularmente é uma legislação que é muito afeita à fisioterapia. Ela em nada imiscui aquilo que nós já conquistamos. Na verdade, ela até avança. Tem alguns artigos que são bem importantes, que inclusive protegem a fisioterapia ou a área de saúde das famosas, digamos assim, aulas de EAD. Então, ela cercia isso, e para a fisioterapia isso é muito bom, abre bastante até campo de trabalho, né, porque vai aumentar o número de professores, vai aumentar o número de necessidades de profissionais. Então, a legislação é essa que vai chegar às tuas mãos, aí se já não chegou, é uma legislação que é uma legislação contemporânea, que ela vem bem a nos amparar nas nossas necessidades de fisioterapia. Mas isso aí fica para outra live que provavelmente logo aí na frente será convidada de novo. Bacana, quero me colocar mais a par disso, porque de fato há uma preocupação muito grande com a formação dos acadêmicos, porque fisioterapia é um curso muito manual, onde você precisa ter contato, você precisa sentir aquele paciente, você toca muito no paciente, né? Então, quando você tem um curso na área da saúde EAD, a gente fica um profissional. É uma temeridade. A gente fica exatamente temeroso pelo profissional e também por aquele paciente, né, que vai estar em contato com o profissional e que daqui a pouco pode sair dizendo, mas eu fiz fisioterapia e fisioterapia não funciona. Então, de fato, eu acho que a gente tem que estar muito atento a essa pauta, porque a área da saúde e EAD não combina muito, não. Na verdade é temeroso, mas se for aprovada assim como descrita, não haverá grandes percalços para o nosso curso, com certeza, né? Vamos adentrar nesse assunto numa próxima vez, com certeza, né? Doutora, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, estamos embrenhados em fazer a aprovação de uma lei, duas, por sinal, uma da EAD e a outra, uma lei que nós tentamos, que são os fisioterapeutas 24 horas no hospital. Eu gostaria que a senhora desse um depoimento que nos revelasse a amplitude de uma legislação dessas, e juntando aquele aspecto anterior, que nós somos, digamos assim, hierarquicamente dependentes de uma lei federal, o que pode alterar para um gestor público a aprovação de uma lei estadual como essa, de obrigação de fisioterapeutas 24 horas por dia numa UTI e impossibilidade de aulas em EAD para os cursos de saúde? Bom, o que a gente observa, né, é que é uma pauta de extrema importância. A gente sabe a complexidade de um ambiente hospitalar, da importância de termos, né, temos médicos, temos enfermeiros que fazem, né, esse monitoramento do paciente, e o fisioterapeuta, ele é fundamental nessa estrutura de saúde hospitalar, né, então é uma pauta de fundamental importância que a gente tem que se inserir, a gente tem que realmente fazer pressão, como eu digo, né, nos nossos representantes políticos, que eles vão analisar o conteúdo, né, dessa legislação, vão votar, vão debater, e por isso é tão importante que nós estejamos acompanhando, né, as pessoas cobrando desses agentes políticos qual é a nossa vontade, né, com relação a esses projetos de lei que vêm, sim, para nos amparar, né, então eu vejo como de fundamental importância que isso seja implementado, que a gente tenha a possibilidade de estar 24 horas lá, vai ser um benefício direto para a população que vai estar bem assistida. E eu sempre digo, né, eu acho que existem muitos passos, muitas etapas ainda para a gente avançar nessas legislações na área da saúde. A gente fala tanto em qualidade de vida, mas também não pensa na qualidade de morte. Então, a rotina de um hospital ela é muito dura. Quem está lá dentro no dia a dia, acompanhando, né, a família, o paciente, isso nos toca profundamente, porque somos, acima de tudo, seres humanos, né? Então, a gente acaba, sim, levando um pouco do que acontece no nosso dia a dia dentro dessa rotina do hospital para casa, né? E eu sempre digo que a gente tem que pensar também
a gente preza tanto por qualidade de vida, mas a gente não fala, ainda é um tabu muito grande falar em qualidade de morte, né? O que seria isso? Quando você tem um paciente, e aqui é um depoimento pessoal, né, de uma vivência minha, eu fui voluntária num projeto aqui num hospital de Caxias do Sul, chamado Espanta Dodói, e eu tive contato com um paciente que estava acamado já há 4 anos, esclerose lateral miotrófica, ele já tinha perdido os movimentos da perna, já tinha uma série de dificuldades para respirar, ele não conseguia conversar, então eu fazia leitura para esse paciente, né, então ele piscava para dizer que ele queria leitura uma vez, ou piscava 2 vezes para dizer que não queria aquela leitura, e quem acompanha o dia a dia, eu fiquei durante 6 meses voluntária nesse hospital, e nesse caso me tocou muito porque era um paciente que ele sabia que ele não ia voltar para a família, que o prognóstico dele não ia melhorar. No início, no primeiro ano, até as enfermeiras contaram toda a história do paciente, a família acompanhava muito, né, esse paciente, e depois, com o passar dos anos, né, com todas as perdas funcionais que ele foi tendo, ele acabou ficando um pouco abandonado. E quando eu falo em qualidade de morte, é que no Brasil a gente tem que começar a debater esse assunto também, porque as pessoas, muitas vezes, quando se dão conta de que tem um diagnóstico em que não vai haver uma melhora, em que não há, elas passam por todo aquele processo longo, doloroso, de sofrimento. Então, a gente tem que pensar e tem que tirar esse tabu, a gente tem que pelo menos discutir essas questões, né? Em outros países se fala em eutanásia, né? Em ortotanásia, e aqui a gente não tem evoluído nessa pauta, a gente não fala a respeito disso, e é por isso que eu digo que tem tanta legislação na área da saúde para a gente debater, para a gente pensar. Eu vi aquele paciente desgostoso com o que ele estava vivendo, e uma vez ele me ditou, enfim, algumas palavras, antes dele não poder falar mais, e eu acho que se ele tivesse a chance, a possibilidade de escolher, ele não escolheria passar por tudo aquilo, e é muito sofrido para a família, é muito sofrido para o paciente, para os profissionais de saúde, é um leito SUS que está ali ocupado, é uma série de questões, né, é um debate muito amplo que a gente, enfim, teria que fazer uma outra pauta a respeito disso, mas que eu acho que a gente tem que sensibilizar, alguém lá em Brasília tem que começar a debater essas questões. Então, se a gente tiver essa vivência, e por isso que eu falo da importância de termos representantes da área da saúde no meio político, quem tem uma vivência dessas entra com um outro olhar, com uma outra percepção daquela realidade. Então, a gente tem muitas questões ainda para avançar, mas eu tenho esperança de que a gente comece, né, a ter esse engajamento mais grande, comece a ter essa sensibilidade do próprio profissional da área da saúde, verificando quem são, né, essas pessoas que são candidatos. Nós temos vereadores esse ano e votação para prefeito e vice, e que a gente possa sim olhar para esse contexto, porque, por exemplo, na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, temos apenas 2 vereadores da área da saúde, 2 em 23 vagas, ou seja, os profissionais de saúde precisam se enxergar neste meio, precisam fazer parte deste meio, e nós precisamos crescer e ocupar esses espaços, para pelo menos fazer esses debates que são importantes, e eu acho que só quem passa por essas situações tem a sensibilidade e a propriedade para falar, para dar a sua visão e para contribuir, para que a gente fale de qualidade de vida, mas também fale de qualidade de morte. Então é um debate muito amplo que, como eu falei, né, a gente precisa, lá em Brasília, fazer um discurso, fazer um debate, pensar em políticas públicas nesse sentido também, mas antes disso a gente tem que pensar realmente quais são os critérios que eu utilizo hoje para escolher os meus representantes. Sim, perfeito. Isso é outra coisa que realmente carece no nosso público, não só de fisioterapeuta, mas em toda a população, é saber o que está fazendo e em quem vai votar, né? Mas isso realmente é uma discussão muito ampla, que envolveria muito tempo e principalmente um setor de cultura muito grande na população, né? Mas pegando essa tua ideia, que eu achei belíssima, uma legislação, tu poderia me dizer qual o tópico de uma legislação que, por exemplo, pudesse ser criada em função dessa pauta que tu disseste do momento, sim, do atendimento em vida e do pré-morte, digamos assim? Eu acho que a gente tem que fazer uma discussão séria, uma discussão com todos os profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, com a sociedade em si, né? Então, eu acho que necessita, de fato, que a gente tenha legisladores comprometidos em levantar este tema, e vejo que há uma dificuldade grande nisso também, porque envolvem questões religiosas, de crenças, uma série de situações, né? Mas o que a gente tem que observar, de fato, é que qualquer legislação, ela vem de uma necessidade. Então, hoje a gente tem uma legislação do Código Penal brasileiro que ela
cria uma pena, enfim, uma punição, né, para quem causa a morte de uma pessoa doente, enfim, que pode variar de 2 a 6 anos, né, se comprovado um motivo de piedade, se não pode ser até 20 anos de prisão, né. Então, eu acho que a gente tem que fazer essas discussões com uma compreensão e um olhar diferenciado e sensibilizar realmente a sociedade para o que é uma realidade daquela pessoa que está ali. Hoje eu escolho ser, por exemplo, doadora de órgãos, mas eu não consigo escolher se eu estiver num momento de sofrimento, eu não tenho no Brasil, fora do país, aí a gente tem algumas realidades diferentes, mas aqui no Brasil eu não posso escolher. Se eu quiser desligar um aparelho, se eu quiser uma injeção, eu não tenho essa escolha. Então, eu acho que a gente teria que, pelo menos, levantar a pauta. É polêmica, vai dividir muitas opiniões, sem dúvida, mas eu acho que não pode ser um tabu. Então, é nesse sentido que eu digo o quanto é importante a gente levantar essas questões, conversar com a sociedade, ouvir os diferentes posicionamentos, argumentos a favor, argumentos contra. E eu sempre digo assim, eu tenho uma ideia, mas daqui a pouco a minha ideia não é a melhor. Daqui a pouco o Albert vai me convencer de que isso não é o melhor, mas ele vai me convencer argumentando. Então, quando a gente cria essa consciência da argumentação, de debater, a gente vai avançando e vai construindo uma política pública mais sólida, mais eficiente. Perfeito, eu acho que essa conduta é a única conduta que leva à luz, é a única conduta que leva ao entendimento, né? Esses caminhos democráticos que fazem com que a diplomacia vença qualquer guerra, é mais ou menos por aí, vereadora. Exatamente. Vereadora, nós estamos chegando no final da nossa live de hoje, estamos aqui quase estourando o horário. Eu gostaria que, se tu pudesse, tu deixasse uma mensagem para os teus colegas fisioterapeutas, para os teus colegas e teus amigos que certamente estão te ouvindo em Caxias do Sul, para as pessoas próximas a ti, e da nossa parte, né, em nome do Conselho Regional de Fisioterapia, e aqui eu saúdo o nosso presidente, o Jadir Lemos, em nome dele nós temos a agradecer a tua presença, a já postular um futuro novo encontro, que provavelmente aconteça, e desejar para ti sucesso naquilo que tu postula, naquilo que tu almeja, que é provavelmente a tua reeleição à vereança de Caxias do Sul. Tá? Para nós é uma honra ter alguém como tu, Tatiane Friso, atuando e abrilhantando nossos trabalhos. Para nós é fundamental ter alguém já nos caminhos da legislação e que possa levar contigo mais outros profissionais e que possa levar contigo toda a fisioterapia e a terapia ocupacional no teu coração. Bom, eu gostaria então, né, de agradecer o convite também ao nosso presidente, o Jadir, que esteve conosco ano passado nos 50 anos de profissão, né, a gente teve a oportunidade de conversar, de sensibilizar, de promover a fisioterapia, a terapia ocupacional, dizer que para mim é uma honra poder levar essa pauta que eu acredito tanto e tenho defendido na Câmara de Vereadores, que contem sempre com o meu mandato, né, eu estou como vereadora sempre à disposição do nosso conselho, e acredito que é isso, né, agora teremos eleições, peço a todos os colegas da área da saúde, avaliem bem o candidato de vocês, escolham pessoas que estão defendendo a nossa profissão, nosso SUS, e eu tenho certeza de que quando a gente se conscientiza da importância do nosso voto, acompanha os nossos representantes, cobra as ações que eles se propuseram a fazer, a gente vai ter bons resultados e vai poder mudar um pouco esse quadro que está aí, né, então desejo a todos que estão concorrendo, assim como eu, uma boa sorte nesse pleito, está tudo muito corrido, né, em meio a uma pandemia fazer campanha é algo novo, é algo desafiador, mas desde já eu convido todos os colegas, né, a acompanharem a minha página, vereadora Tatiane Friso, aqui em Caxias do Sul, onde vocês vão poder ter acesso às minhas propostas, aos meus projetos de lei, ao que eu já fiz e aquilo que eu pretendo fazer se for eleita nos próximos 4 anos. Então, peço o apoio de todos vocês e desde já eu deixo um grande abraço também pelo dia 13 de outubro, dia do fisioterapeuta. Olha, muito obrigado, Tatiane. Acompanharemos realmente a tua escalada política e temos certeza que, galgando sucesso ou não, sempre será uma fisioterapeuta, sempre será da nossa família, sempre será acolhida e sempre terá um maior prestígio entre nós. Muito obrigado, uma boa noite para ti, um bom resto de semana e bons trabalhos e sucesso. Muito obrigada pelo convite. Um beijo a todos que estiveram conosco. Um beijo, Tatiane. Amigos, temos um horário agora a encerrar a nossa transmissão. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, a audiência de todos. Esse vídeo ele está no YouTube, na página do Crefito 5. Fica a critério de vocês para assistirem quantas vezes quiserem. Gostaria de lembrar que o Crefito 5 ele não faz manifestação política e gostaria também de dizer
que o CREFITO 5 está à disposição de todo o fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. O CREFITO 5 tem uma coordenadoria de pastas, e uma delas é a pasta legislativa, e todas elas são atentamente cuidadas diariamente. Muitas vezes, as coisas que se tem vontade de fazer não se faz, por estratégia. Ninguém está no Conselho Regional de Fisioterapia de forma leviana ou de forma descuidada. Tudo é extrema e meticulosamente pensado. Hora de avançar, hora de parar e muitas vezes hora de retroceder. Eu agradeço a audiência de todos, agradeço a oportunidade de estar aqui com a doutora Tatiana Friso, com a vereadora Tatiana Friso, e no CREFITO 5 nos colocamos à disposição de todos os colegas. São novos tempos, e nesses novos tempos teremos novas atitudes, novos engajamentos e um novo futuro pela frente. Uma boa noite a todos.